surge a partir dessa sistematização da imprensa? Conquista-se a liberdade. Liberdade que é um valor posto como a primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais, nós bem sabemos disso. Só que olha a ideologia dos detentores do poder, poder econômico, político e comunicacional. Antes eu tinha a censura, a coação, o Estado legitimava a violência para censurar a imprensa. Agora, esse ideário aí do pensamento oitocentista consegue trazer uma tal de liberdade. Eu não posso mais usar censura. Aqui uma pequena digressão, a gente bem sabe que a história não tem uma evolução linear. Nós temos a triste e recente memória de um período ditatorial agora no século XX. Mas, a partir desse momento, os detentores dos poderes econômico, comunicacional, informacional, como eu disse, pensam o seguinte: olha, se eu não posso mais censurar, eu vou manipular. Eu vou usar a própria bandeira ou ideal liberal para disseminar a informação, mas a informação que eu quero, que eu pretendo fazer com que os dominados pensem e com isso elejam os meus candidatos ou que consumam os meus produtos. Ou seja, é a ideia que Lampedusa, Giuseppe de Lampedusa, quando critica a aristocracia siciliana na década de 50 do século passado, disse: vamos mudar as coisas para que tudo permaneça como está. Eu troco só o rótulo. Antes eu tinha a arma da coação, da censura, agora eu tenho um outro rótulo, uma outra roupagem. Eu tenho a manipulação, a persuasão. E toda vez que alguém falar em regulação da informação ou da imprensa, eu já logo falo assim: escuta, vocês querem voltar para a censura? Isso é censura. Agora, o postulado liberal permite tão só que o informador noticie aquilo que ele quiser, como quiser, quando quiser e se quiser. O conteúdo, o postulado da liberdade não garante. Daí a ideia de desmistificar essa autodefesa que a imprensa fala de que estão querendo nos censurar. Porque a liberdade que uma democracia do século XXI precisa é a liberdade social, garantindo sim a ideia liberal e não liberalismo, positivismo, que são os ismos deletérios, porque é o apego exagerado a uma ideia. Garante sim o postulado liberal, mas coloca a liberdade individual dentro de um contexto comunitário. Então não pode um redator, um jornalista, exercer a liberdade dele dentro de uma ideia individualista. Ele tem a liberdade, mas ele é instrumento, ele é meio e não fim de todas as coisas, porque o fim de todas as coisas é a informação. E aí o que se entende por informação? A notícia de qualquer acontecimento ou opinião manifestada ao indivíduo. Conceito singelo, mas que diz tudo, trazido pelo Freitas Nobre. Agora, a ideia de transformar a informação em produto num mercado lucrativo corresponde mais a uma liberdade de empresa do que de imprensa.
a pressa pelo furo jornalístico, ou a venda de exemplares de revista, o conglomerado que detém o poder comunicacional está na mão de poucos apadrinhados políticos da classe dominante, em detrimento da classe dominada, que é o titular, é a titular da informação. É o que o Pierre Bourdieu disse: vamos unificar para melhor dominar. Eu coloco um aparelho televisor na tua casa e não preciso mais de palanques em praças públicas. Eu, de um estúdio, vou editar aquilo que eu quero que você pense, e eu entro na casa de milhões de pessoas e informo a pessoa segundo a ideologia que me convém. O ativista político Noam Chomsky, ele brinca, ele fala que a ideologia é muito clara. A propaganda está para a democracia, assim como o cacetete esteve para o período absolutista ou ditatorial. É a ideia da coação de ontem com a manipulação de hoje. Inexiste um controle da veracidade, da objetividade da notícia. E aqui é preciso distinguir, porque a imprensa pode atuar em três vertentes. Ela pode narrar fatos, ela pode expressar ideias, ou ela pode opinar criticamente. E onde se cobra a veracidade ou a objetividade da narrativa? Porque é lícito e desejável que haja juízo crítico opinativo, sim. E aqui eu estou na vertente de expressar opiniões. Com um detalhe, diz a Hannah Arendt: desde que a sua crítica, o seu juízo valorativo, corresponda ao fato. Eu posso ter, numa visão em paralaxe, várias versões sobre um mesmo fato, mas todas elas devem corresponder ao fato. Se o carro capotou 10 vezes, eu não posso noticiar que ele explodiu e pegou fogo. Eu posso me confundir e falar que ele capotou 8, 10 ou 13 vezes, mas eu não posso falar que ele explodiu, se ele de fato não explodiu. Isso seria mudar a realidade factual. Numa outra vertente, a narrativa de fatos, que corresponde à isenção do narrador noticiar a realidade factual. E 3, a expressão de ideias, que estaria absolutamente dentro de uma liberdade quase que absoluta. Eu aqui agora faço isso, expressão de ideias. Nisso há uma abertura maior. Portanto, quando se quer regular ou se quer dizer que há o compromisso de uma imprensa narrar um fato à luz da sua verdade, no plural, versões, verdades, é na narrativa factual. Eu gosto muito do exemplo daquele jornalista, o Boris Kazoy, que ele narra o fato aqui para uma câmera, e quando ele tem que tecer um juízo crítico opinativo, ele olha para outra câmera e expõe a sua ideia, o seu pensamento crítico, e às vezes fala assim: isso é uma vergonha. Ele fez o que a Hannah Arendt diz: separar o fato da opinião. Porque o que se vê, e aqui eu fecho a primeira parte da fala, o que se tem visto, via de regra, é a opinião se tornando o próprio fato. E nisso, meus caros, não há opinião pública, mas opinião
publicada. É a opinião privada tornada pública e que não te permite a formação de um pensamento racional crítico, porque isso já te vem imposto, pronto, segundo aquilo que ele pensou conveniente. O que eu diria em linhas finais aqui nesta parte é desmistificar o postulado liberal, porque o livre curso da informação não garante o seu conteúdo, e democratizar a informação. Cumprir aquele dispositivo constitucional que fala: é vedado a formação de oligopólio ou monopólio no poder comunicacional. Não são 3 ou 4 famílias que pode deter o poder comunicacional, e sim isso ser disseminado, ter uma tramitação mais célere nos pedidos de concessão por rádios comunitárias, por exemplo, que ficam engavetados no Congresso, e isso não é nunca apreciado. Numa segunda parte, numa segunda ideia, já pela uma linha do direito constitucional, tanto pátrio quanto estrangeiro, seria possível, aqui eu coloco em tom de proposição, seria possível falar em direito à verdade? Será que seria possível falar em verdade à luz do direito? E 2, quais os parâmetros que nós teríamos efetivamente para falar em regulação da imprensa? A verdade constitucional é um valor incorporado no constitucionalismo alemão, norte-americano, espanhol e brasileiro, e a verdade aqui, ela se distancia um pouco da verdade filosófica e das teorias que explicam a verdade na filosofia, porque o Peter Haberle, na Alemanha, diz que a verdade pode e deve ser foro de discussão no direito constitucional. E o Paulo Bonavides, entre nós, diz o seguinte: a verdade jurídica, ela se desprende de ontologias ou tautologias, ou seja, ela não tem ser, ela tem validade e aplicabilidade. Não se discute a verdade jurídica à luz da verdade filosófica. E aqui, o constitucionalismo alemão, pelo Tribunal Federal Constitucional Alemão, e pela Constituição da Baviera, que no artigo 111, inciso 1, traz proteção constitucional, diz, jurisprudência e doutrina alemã,